Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um programa de entrevistas da Saúde Line TV. No programa de hoje a gente vai conversar sobre as lesões esportivas no joelho. Em especial, uma que quem acompanha esporte eu tenho certeza que já ouviu falar, que é a lesão no ligamento cruzado anterior. Para conversar sobre esse assunto eu tenho aqui do meu lado o Dr. Gustavo Campos. Ele que é ortopedista e especialista em cirurgia de joelho. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Oi, Thiago, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Bom, doutor, então, primeiramente eu gostaria de saber quais são os tipos de lesão que mais acontecem no joelho dos atletas. Tá. Bom, quando a gente fala de joelho, com certeza é a articulação uma das principais articulações em que o atleta vai se lesionar. Principalmente esporte que tenha muito pivô, muito giro. Então, certamente o futebol, o basquete, handebol e mais nos países mais frios o esqui, o snowboard, certamente são as principais causas de lesões no joelho. E quais são esses tipos de lesões? Tá, a gente pode ter lesões, quando a gente fala de atleta, né, de atividade esportiva, a gente tem as lesões por sobreuso, do tipo tendinites, bursites, e tem as lesões de impacto, né, quando é um impacto direto a gente chama de contusão, e tem também os entorses, né, até mesmo as lesões mais graves como fraturas no joelho. E qual seria a diferença entre uma entorse e uma lesão no ligamento do joelho? Certo. Então, entorse é um mecanismo de trauma, significa a articulação torcer sobre si mesma, né? Então, o entorse pode ou não levar a uma lesão ligamentar. Então, o entorse mais leve provavelmente vai ser só o que a gente chama de estiramento, ou só uma entorse leve. O entorse mais grave, né, por causa do mecanismo de trauma e da força, pode causar uma lesão numa estrutura. Geralmente é num ligamento, pode causar lesão também no osso, como uma fratura. Uma entorse pode até levar a uma fratura. Então, a entorse é o mecanismo de trauma que vai levar a uma lesão, geralmente uma lesão no ligamento ou às vezes até em fratura. E quando acontece uma lesão no ligamento, é verdade que o ligamento rompe mesmo de fato? O que acontece? Isso, então a lesão ela vai desde um estiramento ligamentar até uma lesão completa. Então esse ligamento ele tem fibras, quando ele é sobrecarregado e passa do limite dele, algumas dessas fibras rompem, então se for parte das fibras a gente chama de uma lesão parcial, né? E se for uma lesão completa de todas as fibras, aí é uma lesão ligamentar ou uma rotura completa. Existe algum motivo em especial que acontece a lesão do ligamento? Por exemplo, uma predisposição genética, algo do tipo? Existe predisposição genética, existem umas doenças raras de problemas de colágeno, mas na maioria das vezes o grande fator predisponente é a preparação que esse atleta tem. Então, quando a gente pega atletas que têm lesões repetitivas, provavelmente a preparação muscular deles está inadequada. Então hoje, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos do tipo, a FIFA tem um trabalho que chama FIFA 11+, que ela passa exercícios de fortalecimento, por exemplo, de musculatura de abdominal e tronco, que com o controle motor melhor do tronco a gente vai acabar machucando menos o joelho e o tornozelo. Então, às vezes a gente vê um atleta ter muita lesão de joelho, talvez ele tenha um desequilíbrio muscular ou use uma técnica inadequada, então não necessariamente é uma predisposição, é um defeito do ligamento em si. Então, o tipo de esporte que o atleta pratica também diretamente acaba influenciando. É fundamental. Aqui que a gente mora no Brasil, que é o país do futebol, é o grande país de lesões de joelho. A gente vê muita lesão ligamentar de joelho, principalmente de ligamento cruzado, por causa do futebol. Então, como eu disse, esses esportes que têm muita mudança de direção, futebol, handebol, basquetebol, vão lesar muito mais do que um esporte que a gente vai em linha reta. Por exemplo, um triatleta tem menos lesão ligamentar, porque ele corre, anda de bicicleta e nada, tudo em linha reta, é uma coisa mais segura para os ligamentos do joelho. E quais são os ligamentos do joelho que mais sofrem? Certo. A gente tem basicamente duas lesões ligamentares mais comuns. A lesão do colateral medial é bem frequente, geralmente são lesões que melhoram, cicatrizam, e a gente tem a lesão do ligamento cruzado anterior. Um pouquinho menos frequente é a lesão do ligamento cruzado posterior, por quê? Porque ele é um ligamento forte
que precisa de um trauma de alta energia, então precisa realmente de um entorse muito violento para acabar a lesão do posterior também. Agora, o cruzado anterior, sem dúvida, é o mais frequente, é o que mais a gente recebe no consultório. E todos os tipos de lesão ligamento, eles exigem cirurgia? Não, isso é importante. Cada ligamento tem uma característica, por exemplo, colateral medial, raramente vai precisar de cirurgia. Praticamente 100% de tratamento não cirúrgico ou conservador, que a gente chama. O ligamento cruzado anterior, a característica dele é a seguinte. Quando ele rompe, ele não cicatriza. Só que não necessariamente eu preciso fazer uma cirurgia, por quê? Porque às vezes eu consigo viver sem ele. Então a opção é, eu vou querer ele de volta ou não? Se a opção for não viver sem o ligamento, a gente não opera. Então, geralmente, mulheres que usam menos, mais velhas, indivíduos maiores de 50 anos, a gente não opera o ligamento cruzado, ou seja, a pessoa vai viver sem o ligamento. Se a gente optar por reconstruir, isso geralmente é necessário em indivíduos mais jovens, fisicamente ativos, que fazem esportes que precisam de giro, ou que depois da lesão começam a sentir muito falseio, muita instabilidade, aí sim está indicada a cirurgia de reconstrução do ligamento. E caso a pessoa ela opte por não operar, vai doer ou ela pode ter uma vida normal mesmo assim? Então, o importante é a pessoa ter o joelho estável. Então, a pessoa que consegue ficar com o joelho estável sem cirurgia, ela vai ter a mesma vida do que a pessoa que operou. Mas a gente precisa fazer uma reabilitação e existem alguns testes, algumas avaliações de função que vão me dar uma segurança para falar, essa pessoa não precisa operar. Agora, a pessoa que fica com o joelho instável, essa tem que operar, senão ela pode não operar se ela não quiser, mas aí esse joelho vai ficar torcendo toda hora, vai acabar machucando outras estruturas do ligamento, do menisco, da cartilagem. Então, quando a pessoa tem instabilidade, não é bom ficar sem operar, e o ideal é operar. E caso ela opte por operar, como que funciona a cirurgia? A cirurgia do ligamento cruzado anterior é uma cirurgia que já tem muitos anos e que é praticamente um feijão com arroz na vida de um ortopedista que opera joelho. Uma cirurgia média, não vou dizer que é muito simples, mas não é das mais complexas. E atualmente esse tratamento cirúrgico do ligamento cruzado passou por algumas mudanças. Antigamente a gente fazia uma reconstrução que a gente chamava isométrica, era uma reconstrução mais simples, que eu fazia um túnel e colocava o ligamento novo ali. Hoje, a gente tem a reconstrução anatômica, que reconstrói o ligamento exatamente no lugar que ele deve ficar. Essa reconstrução ela é feita da seguinte forma, eu preciso de um tecido para colocar no lugar do ligamento. Isso a gente chama de enxerto. O melhor enxerto que existe é o do próprio corpo. Então eu vou tirar um pedaço de um tecido do próprio paciente, pode ser o tendão patelar, pode ser tendões que a gente chama de tendões flexores, tem algumas outras opções. E aí, através da técnica de artroscopia, a gente vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva e vai colocar esse tendão no lugar que era o ligamento cruzado e fixar com alguns dispositivos para ele ser o novo ligamento cruzado. E quanto tempo demora até que o atleta se recupere? É uma cirurgia que exige um período de reabilitação longo, gira em torno de 6 a 8 meses de recuperação final. Tá? Então, o paciente ele opera, já no dia seguinte ele vai de alta, fica cerca de 2 a 3 semanas de muletas como uma proteção, já começa a fisioterapia logo que vai de alta. Essa fisioterapia vai progredindo de ganhar movimento, depois vai ganhando força, depois progride para corrida, para pliometria, ou seja, exercícios que são do esporte, exercícios de agilidade, de propriocepção, e pouco a pouco ele vai então recuperando a força que ele tinha. E a gente tem alguns métodos de avaliação também, quando esse indivíduo tiver com 85%, 90% da capacidade original desse joelho, a gente libera para ele voltar para o esporte. E isso o paciente consegue atingir em torno de 6 a 8 meses. Às vezes uma pessoa mais sedentária pode até demorar 1 ano, mas em torno de 6 a 8 meses. E no caso do atleta, ele sempre vai precisar ter um cuidado extra com o joelho que ele já lesionou, porque pode ter uma certa facilidade para machucar de novo ou não existe isso? Na verdade, o joelho operado ele se torna um joelho
como se fosse um joelho que nunca se machucou. Agora, se ele machucou uma vez, provavelmente houve algum fator aí, né? O que é importante? A gente reabilitar adequadamente. O paciente que não faz a reabilitação e daqui um ano ele fala, já passou um ano, estou bem, volta para o futebol, por exemplo, ele vai se machucar porque ele tem uma função inadequada. Então, o cuidado de devolver o paciente apto é que é o importante. A partir do momento que ele tem a função aí de 90%, 100% do original, ele vai ter a mesma chance, às vezes até menor chance. Às vezes a gente observa mais lesão até do outro joelho do que do joelho que a gente operou. O que é fundamental para evitar novos entorses, tanto do joelho operado quanto do outro joelho? É fazer essa reabilitação adequada e ter, então, esse controle motor. Por exemplo, exercícios que a gente chama CORE. Se a gente digitar no Google aí, CORE, são exercícios de fortalecimento de tronco, de abdominal. A gente sabe que esse tipo de exercício faz com que eu torça menos o joelho. Uma pessoa não passar dos limites, trabalhar dentro do seu envelope de função, não jogar muita partida seguida, dar o tempo necessário de descanso. Essas são atitudes que vão evitar que a gente tenha aí as lesões de joelho. A fisioterapia ela é fundamental na reabilitação ou tem mais algum elemento que ajuda a reabilitação? A fisioterapia ela é fundamental e é importante, todo ortopedista tem que ter um profissional fisioterapeuta bom que trabalhe junto, porque esse paciente vai precisar fazer alguns movimentos e recuperar arco de movimento, recuperar força. Depois a gente ainda precisa de um profissional de educação física para progredir da fisioterapia para a academia, e essa pessoa então vai ter que fazer muita musculação, vai ter que fazer depois treinamento específico. Então a gente faz a nossa parte, que é a cirurgia, depois tem a fisioterapia, que é fundamental, e ainda depois tem o reforço muscular, que também é fundamental. E essa manutenção depois, hoje então, como eu falei, a FIFA, ela orienta alguns exercícios. Se entrar no site da FIFA também tem isso lá, FIFA 11+. Ela orienta exercícios que todo jogador de futebol deveria fazer para ter menos lesões de joelho. Então a gente não adianta, recuperei, daqui um ano eu nunca mais vou fazer musculação, vou só jogar futebol. Isso você não pode fazer. O ideal é você ter uma manutenção de força, de equilíbrio muscular, de controle muscular do tronco, para a gente nunca mais ter lesão do joelho. Perfeito. Bom, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço. Bom, hoje a gente conversou com o Dr. Gustavo Campos e o programa de hoje fica por aqui. Até mais.